O palestrante de hoje vai ser o Jadson Coelho de Abreu. Ele vai falar sobre o panorama florestal no estado do Amapá, tá? Então, falando um pouquinho sobre a formação do Jadson, ele possui graduação em Engenharia Florestal pela Universidade do Estado do Amapá, em 2010 foi a formação dele. Ele tem mestrado em Ciências Florestais na Universidade Federal Rural de Pernambuco, doutorado dele é em Ciência Florestal na Universidade Federal de Viçosa e atualmente ele é professor adjunto na Universidade do Estado do Amapá. Ele tem experiência na área de recursos florestais, engenharia florestal, com ênfase em manejo e mensuração florestal. Ele atua principalmente nos temas de dendrometria, inventário florestal, modelos estatísticos lineares ou não lineares, modelos mistos, regressão robusta e aprendizado de máquinas, tá? Redes neurais, artificiais, máquinas de vetor de transporte. Então, isso tudo a gente colocou aí para vocês, estava no início a imagem, né, falando um pouquinho sobre o Jadson. Queria dar as boas-vindas para ele, seja bem-vindo, Jadson. Acho que você está conseguindo me ouvir. Vocês estão conseguindo me ouvir direitinho, pessoal? Estão conseguindo me ouvir, tá? Então, só dar uma guardadinha para ver se o Jadson consegue o acesso aqui com a gente. Tá? Sejam muito bem-vindos, quem está entrando agora, nós já estamos iniciando, tá? Jadson, está conseguindo ouvir? Sim, agora eu consegui. Boa tarde, Jadson, bem-vindo. Boa tarde. Tá trancando um pouquinho, não sei se o Tudo pessoal bom? está conseguindo ouvir bem. Se eu estou conseguindo ouvir bem. Estou ouvindo bem. Que bom, o teu tá travando, Jadson, a gente não está conseguindo te ouvir muito bem. Só aguardar mais um pouquinho, pessoal, que está trancando aqui, mas logo a gente já vai começar, tá? Tá ok. Bom, pessoal, mais uma vez, boa tarde, quem está chegando agora. Jadson, eu já te apresentei, já falei do teu currículo aqui para o pessoal. Quando tu quiser iniciar a apresentação, tá? Tu fica à vontade. Tá certo. Então pode começar, né? Acredito que sim, tá? Estão Estão me conseguindo ouvindo ouvir bem, bem? pessoal? Eu estou conseguindo ouvir bem ele aqui. Ó, agora sim, Jadson, o pessoal já deu ok, já pode começar. Tá certo. Bem, gente, boa tarde. Como a comissão já me apresentou, né, eu sou o professor Jadson, aqui da Universidade do Estado do Amapá, engenheiro florestal formado aqui e mestrado de Viçosa, todos na área de concentração de manejo florestal. Então, fui convidado pela comissão, pelo professor Gabriel e pela comissão organizadora. Queria agradecer um convite, é um prazer para mim estar falando um pouco florestal aqui no estado do Amapá. E também falou, para além do panorama florestal, falar um pouquinho das pesquisas que nós estamos desenvolvendo aqui, quanto laboratório de manejo florestal, com o qual eu estou responsável atualmente. Então, como era muita informação, tentei,
com relação ao panorama florestal, tentei resumir ao máximo para não nos alongar muito. Então, espero que vocês gostem. Então, no final, aí, qualquer dúvida, eu vou ficar aqui à disposição. Ok? Bem, como eu sei que a maioria que está me ouvindo não é aqui do estado do Amapá, fazer uma breve apresentação aqui do estado, já que a gente vai falar do panorama florestal em cada estado. Vocês estão aí no extremo sul, no Rio Grande do Sul, tem outras pessoas do Brasil assistindo, e nós aqui no extremo norte, no estado do Amapá, na região norte, que a nossa capital é a capital Macapá. Aqui, nosso clima é quente e úmido, e a precipitação 2.100 milímetros ao ano. Aí a nossa temperatura média é 27 graus Celsius, aí você olha para a temperatura e a gente pensa até naquela questão científica com estatística. Olha, a temperatura lá no norte não é tão elevada, 27 graus Celsius, mas só que aqui varia em torno de 24 graus Celsius até 35, chegando a alguns períodos do ano que chegam a 38 graus Celsius, uma sensação térmica que vai a 40 graus. E a umidade relativa do ar variando entre 78% e 87%. Então, aqui a gente tem alguns pontos turísticos do estado que eu resolvi colocar só a nível de curiosidade, se algum dia, quando passar essa pandemia desse coronavírus, vocês resolverem vir conhecer aqui o estado, aqui tem alguns pontos turísticos, que é aqui a orla da cidade, Fortaleza de São José de Macapá, que é um dos nossos principais pontos turísticos, que foi construído pelos portugueses. Aqui o famoso Marco Zero do Equador, em que a linha passa exatamente no grau zero ali, em que de um lado você está no hemisfério norte, do outro lado do hemisfério sul. Aqui o Balneário do Curiaú, que também é uma região que está próxima a uma região que foi desenvolvida por uma comunidade quilombola, que tem seus descendentes até hoje. E aqui a cachoeira lá próxima ao município de Amapá, isso aqui mais no norte do estado do Amapá. Então, aqui a gente tem grandes pontos turísticos para você conhecer. Então, se um dia vocês resolverem vir a Macapá, aproveite que é uma cidade pequena, uma capital pequena, agradável e aconchegante. Se alguém já conheceu, vale vir novamente. E aqui é muito interessante. Ok? Então, aqui, gente, vamos começar falando realmente sobre o panorama. Então, para começar falando do panorama florestal, primeiro eu tenho que falar da vegetação aqui do estado. A gente tem uma vegetação uma biodiversidade muito grande, né, em que a gente tem desde a vegetação de manguezal até campo cerrado. Cerrado, que é uma característica principalmente do centro-oeste brasileiro, mas aqui também no estado a gente apresenta um pouco dessa fitofisionomia. Aqui ao lado a gente tem a vegetação de manguezal, em que a região que tem contato com o Oceano Atlântico, então que se desenvolve uma vegetação de manguezal. Seguido do manguezal, a vegetação com uma maior quantidade de áreas são as florestas de várzea, tanto densa quanto aberta. Então, as florestas de várzeas, aqui do estado, principalmente, elas têm a característica de inundar diariamente aquilo. Se alguém já conheceu o estado do Amazonas, mais ali o Alto Amazonas, sabe que para lá o sistema funciona um pouco diferente, bem diferente daqui. Lá são 6 meses de cheia e 6 meses de seca. Aqui não, aqui é diário, a água a cada 12 horas. E para fazer inventário florestal nessa área em período chuvoso, como agora, que vem de janeiro até agora maio, pico em abril, março e abril, é o período mais chuvoso, então para fazer inventário nessas áreas tem que ter um grande planejamento, em função da maré, mas também
algumas vezes a gente acabou encarando a maré mesmo, levando planilha, tudo que é equipamento de molhar, carregando, botando dentro de sacolas plásticas, para ter todo o planejamento para se executar o inventário florestal. Outra vegetação é mais dominante, são as florestas de terra firme. A diferença entre terra firme e várzea é que a várzea tem a influência da maré, e a terra firme tem uma maior diversidade de espécies, sendo que muitas espécies não conseguem se adaptar ao ambiente de várzea exatamente pela questão da influência da maré. Terceiro, fitofisionomia que é dominante aqui no estado é a vegetação de cerrado, que ela está ao longo vai daqui da capital até o norte do estado, e as nossas principais rodovias cortam essa região de cerrado, sendo que também essa vegetação de cerrado já foi substituída por vegetação de florestas plantadas de uma determinada empresa que trabalha com cultura de eucalipto aqui no estado. Muito bem, gente. Então, aqui a gente, lembrando do conceito de florestas públicas, que são florestas naturais ou plantadas localizadas nos diversos biomas brasileiros, da União, dos estados, dos municípios ou então do Distrito Federal. Então, aqui no estado, das florestas públicas, 97% da cobertura florestal do estado ela está intacta. E sendo que desses 97%, 73% o território estadual está sobre alguma de unidade de conservação, seja ela estadual ou federal, reservas indígenas, entre outros. E, claro, estão todas sendo nossas florestas públicas. E essas florestas, que são do tipo A e a tipo B, a tipo A são aquelas florestas públicas que, de alguma forma, já tem uma destinação pré-definida, como as unidades de conservação, para proteção integral ou para uso sustentável, projeto de gestão florestal. E as florestas do tipo B são as florestas públicas que ainda não possuem destinação pré-definida, com calculado pelo Estado, porém sem destinação definida. Então, aqui, apesar da gente ter essas 97% de aqui no Estado, muito disso se deve ao fato de a gente ter várias reservas, unidades, seja de uma esfera estadual ou federal, sendo que as federais são em maior quantidade, como aqui a gente tem nesse mapa aqui que eu peguei do PAOF, do Plano de Operação de Outorga Florestal do Instituto Estadual de Floresta, não tem o Parque Reservas, o Parque do Tumucumaque, que é uma área que pega vários municípios, Oiapoque, Laranjal do Jari, unidade de proteção integral em que não se pode ter atividade, como por ser unidade de proteção integral, para a produção florestal, claro, ela não vai ter utilidade. E, além disso, também pelo fato do nosso estado ele não estar ligado a nenhum outro por rodovia, isso impede também muito da questão de uma exploração predatória como ocorre em outros estados, como o nosso vizinho Pará, em Rondônia, explorações, no caso, criminosas, em que aqui no estado a gente não tem muito esse problema. E barco ou de avião. Ou você vem de barco até o Pará, de carro, quer dizer, de avião até o Pará, um barco, ou de carro também, de lá atravessa numa balsa, ou de avião direto, porque, como eu disse, não estamos ligando a nenhum outro estado por rodovias. Estamos ligados à União Europeia, mas para chegar ali no norte do estado é um pouquinho complicado, que a estrada só tem asfalto até o município de Calçuene. O voo é bem difícil se chegar até lá. E se chegar lá também, chegando lá, para atravessar para lá para a Guiana Francesa, como é a União Europeia, é um pouquinho complicado e burocrático também.
Então, continuando aqui falando das nossas florestas públicas estaduais, as que estão destinadas para a unidade de conservação, a gente tem aqui área de proteção ambiental da Fazendinha, aqui eu passei a minha vida inteira de graduação praticamente dentro dessa unidade de conservação. Científica na graduação, pela universidade, depois quando fui fazer meu estágio na Embrapa também, eu passei boa parte da graduação ali fazendo meus estudos de iniciação científica, e toda a minha graduação trabalhei em ambiente de várzea. Além da unidade de conservação da Fazendinha, a gente tem também a área de proteção ambiental do Curiaú. Aqui a lei de criação, também de uso sustentável, aqui no município de Macapá. Essa área de proteção, inclusive mostrei a foto lá no segundo slide, em que ela, além de uma APA, também ali tem uma área que as pessoas costumam ir para tomar banho, tomar uma cerveja também, que é bem agradável ir nessa região. E a nossa floresta estadual do Amapá, a Flota, que é a lei de criação, e ela pega vários municípios, como você pode ver, vocês podem ver, e aqui o tamanho da área em hectares. A Reserva Estadual do Amapá recentemente teve edital para florestal, se eu não me engano, saiu primeiro em 2014, mas como trocou de governo, o edital acabou sendo modificado. Em 2016 já teve a primeira concessão e já teve uma empresa que já está fazendo algumas explorações em função de ter ganhado essa concessão na Floresta Estadual do Amapá. Além da Floresta Estadual, também temos a Floresta Nacional, que é a Flona Nacional, que é administrada pelo ICMBio, mas nela ainda não se tem nenhuma atividade de manejo florestal. A última vez que eu falei com os pesquisadores do ICMBio era que eles estavam esperando, até porque para aproveitar a infraestrutura de rodovias para poder também fazer a concessão da Floresta Nacional. Temos reserva biológica, reserva de desenvolvimento sustentável, aqui do Parazinho e do Rio Atapuru, que são nossas principais florestas públicas de domínio, as florestas públicas que são utilizadas como unidade de conservação aqui no estado. Florestas públicas estaduais e federais, a gente vê aqui essa discrepância. Aqui, 62% da cobertura do estado de florestas públicas são de reservas federais, 8,9 milhões de hectares. E as públicas estaduais equivalem a 23% e 14% são destinadas a outras finalidades. Ok? E das nossas florestas públicas estaduais, aqui 97% em destinação e 2,4% não tem destinação ainda de uso. Então, a gente tem uma grande cobertura florestal, no entanto, a gente pode utilizar para manejo poucas áreas comparado com toda a grande potencial florestal que tem. Então, aqui, os nossos produtos principais, que são que da nossa não madeireiro. Dos nossos não madeireiros, os principais que colaboram na cadeia produtiva é a castanha do Brasil, a castanha da Amazônia, vários nomes que vocês escutam por aí, e o nosso tradicional açaí, que é uma série temporal de 1990 até o ano de 2018, extraído aqui do IBGE, em que a gente pode ver que o percentual da cadeia produtiva tem só falando de produtos florestais não madeireiros, os principais são, como eu já disse, o açaí e a castanha, mas existem outros produtos, como cipotitica, palmito, mas eles não contribuem tanto de uma forma significativa que a gente apresenta só esses dois, porque como eles já têm um rótulo são conhecidos nacionalmente, então eles têm uma grande demanda. Desde os anos dos anos 90, tinha uma maior participação do açaí, chegando ali em meados de
94 para 96, 95 para 96, essa produção ficou meio equilibrada, mas de 2008 para frente, novamente o açaí voltou, 2008 para frente, o açaí novamente voltou a ter uma maior participação percentual de produção. Muito claro, em função da exportação, o açaí agora ele, em todo o Brasil, claro, totalmente diferente do que a gente consome aqui. Já vi o açaí em outras regiões e ele uma coisa bem diferente do que a gente consome aqui, como vocês podem ver nessa última figura. Realmente a polpa que isso aqui, quando vocês vierem por aqui, pode provar pelo açaí. E a nossa castanha do Brasil, que tem, além de também tem a sua importância até mesmo de medicinal. A castanha do Brasil colabora muito para a redução dos níveis de colesterol, triglicerídeo, faz muito bem para a saúde. E ela é encontrada também para a produção de biscoito. Em outros estados, acredito que não vendo, pelo menos eu não vi ainda, mas aqui no estado, no sul principalmente, há uma grande produção desse biscoito lá na região sul, que sempre quando eu vou lá no sul do estado, lá para o município de Laranjal do Jari, eu sempre trago, e aqui na capital eu quase não encontro. Certo? Então, esses são nossos dois principais produtos. E quando a gente fala de produção madeireira, a gente tem que falar, claro, de florestas plantadas e florestas nativas. Em termos, a gente vê que as florestas plantadas têm maior participação em níveis percentuais. Aí vocês falam, no meio da Amazônia, porque as áreas, já existe essa produção e as nossas áreas de florestas para manejo são poucos, agora que a Conceição Florestal começou a aumentar, umas poucas empresas também que fazem o manejo de florestas nativas, temos uma empresa no sul do estado, tem duas aqui, uma inclusive conseguiu por meio de concessão florestal, e aqui essa série é de 2005 a 2014. Apesar dessa informação ter extraído do PAOF 2018 e do IBGE 2017, encontrar essa série até 2014. Como vocês podem ver, até 2014 tinha uma tendência que parecia que nativas ia igualar com o planeta, mas não consegui encontrar mais essas informações. Mas, conversando com o pessoal das próprias empresas, esse valor aqui, a produção de florestas plantadas, a produção de cavaco ainda é bem maior ainda que a produção do manejo de florestas, área de legalização da terra, a tramitação que gira em torno do manejo para florestas nativas. Então, essa produção ainda, comparada com a plantada, ainda pode estar muito ainda, não diria muito abaixo, mas está ali ainda, em termos percentuais, um pouquinho abaixo. Ok? Então, aqui, em termos de valores financeiros, a silvicultura, no caso de florestas plantadas, com a nossa produção primária, isso dá em torno de 148 milhões de reais, enquanto a extração de madeira de florestas nativas, 7%, tira ali em torno de 30 milhões de reais, isso segundo o PAOF 2017. Bem, então falando aqui das principais espécies que são exploradas aqui no estado, e o preço médio também aqui está do PAOF 2015, do Instituto Estadual de Florestas. Então, aqui a gente tem o preço médio de espécies florestais utilizado pelas microserrarias e regiões de várzea no estado do Amapá. Então, aqui tem tanto exploração em várzea quanto em florestas nativas. E as principais espécies exploradas em várzea são a macacaúba, o pau-mulato, aqui é o nome científico dela, para vocês se não conhecerem, e o valor da madeira. O valor dela em pé, um metro cúbico. A gente vê aqui que a macacaúba é uma madeira bem mais valiosa que o metro cúbico em pé. Já ela serrada, a bruta está ali
em torno de R$ 200, e a plainada em e aqui as demais também, que tem uma grande utilização, tanto para movelaria, entre outros. E já quando a gente fala de florestas nativas, a gente vê que de espécies é bem maior. A gente tem aqui angelim pedra, angelim vermelha, cumaru, massaranduba, copiúba, e aqui a categoria delas, que são madeira branca, sendo que essa classificação vai da madeira de maior valor agregado, que é de maior valor agregado, seguido da madeira nobre, e por sequência madeira branca e madeira. E aqui o preço médio dessas madeiras, das principais. Jadson, desculpa te interromper. Informações essa. Oi? Oi, Jadson, desculpa te interromper. Tu pode voltar e explicar novamente aquele ali, porque a internet, acho que a tua internet está trancando e aí está saindo meio travado. O pessoal não conseguiu entender a explicação do slide anterior. Qual? Desse aqui? É isso. Tu pode dar uma explicadinha breve de novo nele, por favor? Tá. Sem problema. Tá, obrigada. Então, gente, ok. Então, voltando, a internet está me travando para aí. Então, aqui são as principais espécies que a gente explora, tanto em área de várzea quanto em área de terra firme. Aqui a macacaúba, palmulato, cracuba e andiroba, como eu falei. E o preço da mira em pé, o valor mínimo e o máximo que é encontrado, isso pelas serrarias que a gente encontra aqui na região, principalmente na capital, próxima à capital. Em pé, está em torno de R$ 130 o metro cúbico, e a serrada bruta é 200 e R$220. Ou seja, quando ela é bruta, mas quando ela é trabalhada, ou aplainada já para uso, o metro cúbico é R$220. E no início, a diversidade de espécies em terra firme é maior que em várzea, tanto que a gente tem uma maior quantidade de espécies para serem exploradas de terra firme. E aqui, claro, a categoria da espécie, segundo o próprio PAOF, são as madeiras especial, de maior valor agregado, madeira nobre, que lá está logo abaixo da madeira especial, e seguida da madeira branca, madeira vermelha, que é tipo uma classificação que eles fizeram para a madeira que tem o maior valor, até a que tem o menor valor, aquelas chamadas madeiras de lei, requisitadas para vários produtos. E o preço dessas madeiras, das principais ali das áreas de terra firme. O cumaru, que tem uma madeira em pé, um valor mínimo do metro cúbico de R$25, R$80, isso em diferentes serrarias. A madeira em tora já vai para 150 a 250, e a madeira serrada, o metro cúbico, R$1.400, sendo que o cumaru vem seguido da massaranduba, R$1.080, o cupiúba, sucupira e o angelim vermelho, maior valor nessas áreas de terra firme. Então, esse cumaru, como está aqui, é uma madeira chamada especial, porque, claro, é cara encontrada aqui na região. Ok? E os municípios são não madeireiras. Como isso, o estado, além da nossa produção madeireira, claro, tem grande produção também não madeireira. A gente já tem o açaí e a castanha do Brasil, que tem já valores comerciais consagrados em cenário nacional. Também tem outros produtos com grande potencial, como óleo de copaíba, óleo de andiroba, que já são utilizados por algumas indústrias farmacêuticas, indústrias de cosméticos, sempre está produzindo já alguns produtos para essa finalidade, como Natura,
acho que, se não me engano, a Boticário também já produzem a partir desses produtos não madeireiros. E quando a gente fala, mas só que a gente só encontra informação ainda em torno do açaí da castanha do Brasil, porque já estão mais aí há mais tempo. Então, aqui, o açaí e a castanha do Brasil, a participação na produção estadual está aqui na capital, Macapá, em torno ali de 23%, seguido de Mazagão, Santana e os demais municípios perfazem ali 3%. E a castanha do Brasil, a maior produção está ali em Vitória do Jari e o Mazagão, que são municípios que estão dentro da reserva extrativista do Rio Cajari, que no caso pega esses dois municípios, Vitória do Jari e Mazagão, a maior produção, os maiores plantios de castanha, plantio não é nativo, no caso, a maior quantidade de distribuição espacial de castanha está nessa região. E, claro, a maior produção, logicamente, é lá. Então, esses três municípios que concentram onde está toda essa produção. E de lá vai para os outros municípios. Então, o açaí maior produção aqui na capital, diz o município mais próximo, e a castanha do Brasil, mais no sul. O açaí, claro, o grande floresta de várzea, que aqui encontra-se a maior quantidade. Como é uma vegetação, uma espécie nativa de Santana estão mais próximo das vegetações de várzea, então essa produção é maior aqui. Até também muito dessa produção vem das regiões das ilhas próximas, que apesar dessas ilhas pertencerem ao estado do Pará, acaba vindo toda aqui para Macapá, aqui da região do município de Afuá. Aí coleta esse açaí lá e traz para vender aqui na capital. Ok, gente? Então, não sei, o que eu tinha mais ou menos para falar sobre panorama florestal do estado era isso. Como eu disse, é muita informação, está detalhado em tudo. Então, tentei ser o mais breve possível e tentar resumir ao máximo esse panorama aqui do estado. Então, mas qualquer dúvida a gente pode conversar aqui no final. Acho que o professor Gabriel também pediu para falar um pouco das pesquisas que nós estamos desenvolvendo aqui no estado, no nosso laboratório de manejo florestal. Então, o laboratório de manejo ele foi criado praticamente junto com o curso de engenharia florestal. Eu, como sou da primeira turma de engenharia florestal aqui da Universidade do Estado do Amapá, como disse, formado aqui, ele já teve outros professores de manejo que estiveram sob a frente dele, e agora sou eu que estou conduzindo o laboratório. Então, nós somos nele 4 professores vinculados, 3 professores doutores e um professor mestre, que é da área de silvicultura, mas ele também está alocado no nosso laboratório de manejo. No nosso laboratório, a gente tem 11 bolsistas de iniciação científicas, 3 estagiários e um analista engenheiro florestal. Os nossos 4 professores vinculados, como disse, um é de silvicultura e 3 são de manejo. Uma disciplinas do ciclo básico, estatística experimental, e também disciplina de modelagem florestal. Eu fico num ciclo de plantadas, dendrometria, crescimento e produção, manejo de florestas plantadas e pesquisa operacional. E o professor o Perseu Aparício, trabalha com manejo de florestas nativas e inventário florestal. Então, como vocês veem, a gente tem somente bolsista de iniciação científica no doutorado, até porque, como eu disse, o curso aqui é novo, relativamente ainda são 13 anos que foi fundado, e os primeiros professores efetivos só começaram a entrar a partir de 2011. E a gente, como eu disse, somos poucos professores doutores. E a gente ainda não conseguiu abrir um programa de mestrado aqui, a gente ainda não tem em ciência florestal. Aí acaba que a gente não tem esses mestrado, doutorado. Mas, claro, nossos bolsistas de iniciação científica dão total conta dos trabalhos que a gente tem para fazer, no campo conseguem se virar as suas obrigações. Então, aqui no laboratório,
nós somos dois grupos de pesquisa. O grupo de pesquisa aos recursos florestais. Esse grupo de pesquisa, eu que sou o líder dele, junto com o professor doutor Robson Borges. Então, nesse nosso grupo de pesquisa, as pesquisas elas são direcionadas para o uso de modelos estatísticos e linguagem de programação para modelagem de variáveis dendrométricas em florestas plantadas, nativas e plantadas da região norte do Brasil. Então, nesse grupo aqui, realmente está focado totalmente a questão da modelagem, totalmente voltado para a questão da modelagem dos recursos florestais, tentar explicar todas as abstrações que a gente pode tentar explicar no melhor a produção florestal que a gente encontra aqui na região, tanto em floresta nativa quanto em florestas plantadas, sendo que nativa tanto em várzea quanto em terra firme é onde nós mais estamos trabalhando. Então, pesquisa desse grupo é a aprendizagem de máquina na ciência florestal, que a gente trabalha com abordagem de redes neurais artificiais, que já é amplamente conhecido no setor florestal. Além disso, a máquina de vetor de suporte, Randall Forest, árvore de decisão, entre outros de máquina que a gente está aplicando aqui na região, conduzindo estudos aqui na região, inclusive alguns artigos em breve já vão estar sendo publicados. Além do aprendizado de máquina, essa linha de pesquisa, claro, ela é coordenada por mim. Tem também a estatística espacial para recursos florestais, que é com o professor Anderson Pedro, doutor Anderson Pedro, que é professor do Instituto Federal do Amapá, mas que faz parte do nosso grupo de pesquisa. O geoprocessamento aplicado aos recursos florestais, que é a professora doutora Cíntia, que atua nessa área. A mensuração florestal, claro, dispensa apresentações. E a modelagem estatística, matemática e computacional aplicada às ciências florestais. Estatística, modelagem por equações e diferenciais, os modelos comumente utilizados para volume, altura, afilamento. Aqui para a região, para as principais espécies, abordagem com modelo misto, para biomassa, para volume. Ou seja, a gente está tentando modelar o máximo para tentar ter resposta para poder quantificar esses recursos florestais para poder para ter uma maior valoração desses produtos. Claro, a gente vai sempre estar desenvolvendo as equações exatamente com essa finalidade, tentar otimizar o máximo possível por meio dos nossos modelos matemáticos, seja ele de aprendizado de máquinas, seja ele de abordagem estatística, determinística ou probabilística. E a pesquisa operacional para fins florestais, que também a gente tenta otimizar, além dos multiprodutos que a árvore pode fornecer, mas também os resíduos. A gente sabe que recentemente, eu acho que vocês devem ter visto matéria que é muito interessante sobre a exploração das árvores gigantes que vai ter no sul do estado, que teve exploração e vai ter a palestra que participou, inclusive 2 professores aqui do laboratório também estavam na expedição, o professor Robson e o professor Perseu, e vocês veem que, no caso, tem árvores muito grandes. Então, claro que a gente sempre foca no FUST, nos múltiplos produtos que a gente pode extrair a partir do FUST, mas também não que a gente vá lá explorar as árvores gigantes agora, não, mas a gente só dando um exemplo que existem árvores também que a gaiada dela pode fornecer vários produtos, que às vezes esse resíduo não é aproveitado. Então, a gente está tentando modelar isso, tentar otimizar a utilização desses resíduos para a produção florestal. Então, a abordagem desse nosso grupo de pesquisa é realmente um foco maior em modelagem, e o grupo de ecologia dos ecossistemas amazônicos é liderado pelo professor Perseu. Nesse grupo, os projetos abordam a dinâmica de espécies arbóreas de valor comercial, madeireiro e não madeireiro, para entender a distribuição e sucessão de espécies no espaço e no tempo. Ou seja, é a abordagem mais ecológica em torno do manejo florestal, avaliação da estrutura dinâmica e do manejo, em que as linhas de pesquisa são de ecologia de comunidade, ecologia florestal
florestal, cada ciência florestal, o manejo dos recursos florestais e também a mensuração, que é a interseção entre os dois grupos de pesquisa. Pode ser dois, no caso, o grupo de ecologia de ecossistemas amazônicos, ele é mais antigo, também a gente faz parte dele, e a gente está sempre se ajudando, trocando informações por laboratório, a gente acaba sempre conciliando as mesmas ideias e desenvolvendo as nossas pesquisas em conjunto. Então, essa aqui é uma apresentação geral do grupo. Então, as pesquisas que nós estamos desenvolvendo no momento, como eu falei, na graduação trabalhei muito com ainda iniciação científica em vegetação de várzea. Quando eu fui para o mestrado, eu trabalhei com caatinga lá em Pernambuco. Quando eu voltei no mestrado, que eu passei no concurso antes de doutorado, comecei a trabalhar com florestas plantadas e florestas nativas de terra firme. E no doutorado fui trabalhar com cerrado lá em Minas Gerais. Quando eu voltei no doutorado, eu resolvi, a gente oportunidade novamente de voltar a trabalhar com floresta de várzea, que eu vou ser sincero, é o ambiente que eu mais gosto de trabalhar. É muito gostoso fazer inventário em várzea, apesar de, às vezes, a maré estar cheia, atrapalhar, mas aquilo ali é gostoso. Você está fazendo inventário, dá até para você nadar, não, brincadeiras à parte, gostoso, até a viagem que você vai sempre é de barco, então é muito interessante. A dinâmica do ambiente, a caracterização de formação desses ambientes de várzea, que vem por sedimentos que vêm carreados desde lá do Peru, por todo o Rio Amazonas, e essa formação vai se desenvolvendo aqui em torno, aqui na nossa várzea estuarina, que a gente tem aqui no estado. Então, o projeto que agora quem está mais à frente, eu e o professor Robson, é o projeto que a gente chama de projeto Grupar. Esse projeto de pesquisa tem como objetivo quantificação e valoração dos recursos florestais em uma floresta de várzea. Como vocês viram, a gente, na apresentação ainda do panorama florestal, são poucas espécies ainda que são muito exploradas em floresta de várzea. Também, talvez, pela dificuldade de extração, e também com um valor agregado menor comparado com terra firme. Então, a gente está ali desenvolvendo as pesquisas para quantificar e tentar valorar mais essa produção florestal em floresta de várzea. Então, esse nosso projeto aqui, ele está localizado na área, no distrito de Itatupã, Gurupá, Pará. Como a gente está aqui bem na fronteira com o município de Gurupá e Afuá, aqui com a capital, Macapá e o município de Santana, a gente acaba desenvolvendo essas pesquisas aqui realmente na região que pertence ao estado do Pará. A gente vem de lancha até aqui o distrito, e aqui a gente está fazendo inventário em 2 áreas. A gente já lançou parcelas em uma área, e agora a gente vai, quando a pandemia voltar a permitir, lançar parcela, terminar de lançar essas parcelas na região, para tentar quantificar ao máximo e representar ao máximo esses recursos ali existentes. Então, como eu disse, esse é o nosso projeto geral, mas dentro dele tem vários projetos que são nossos projetos de iniciação científica. Aqui, só a imagem para vocês de como é a dinâmica do local. A gente sempre vai de lancha para coleta de dados. Quando a região é mais longe, a gente tem aquela questão. Aqui nesse dia, quando a gente foi, a maré estava alta, então foi tranquilo a navegação, mas na volta a maré tinha baixado. Então, muitas vezes tínhamos que sair, passar a lancha por cima de um tronco, e isso se repetiu mais vezes, que não é a dinâmica no local. Aqui a vegetação, várias espécies do ambiente de várzea desenvolvem esse sistema aqui de sapopema para se sustentar no ambiente. A gente sabe que, como a vegetação, o solo não oferece tanta sustentação nesse ambiente, então algumas das espécies acabam desenvolvendo esse mecanismo que é a sapopema. E como vocês lembram lá da aula de dendrometria, vocês têm que medir o diâmetro, a altura do peito, a circunferência, a altura do peito acima dessa sapopema, porque ao 1,30 m você vai estar superestimando essa área seccional. Então você tem que medir acima. E aqui também a questão de coleta de altura. Muitas árvores, às vezes, do oceano, a gente não consegue ver a altura total de muitas espécies ou muitos indivíduos, então a gente acaba trabalhando com a altura comercial para algumas árvores. A gente acaba fazendo essa coleta somente de altura comercial, em função dessa dificuldade que a gente tem. Ok? Então, os projetos que estão em andamento na região
avaliação, estrutura e classificação sucessional em 2 áreas de vaso, isto é, em diferentes níveis de antropização. Como a gente mostrou lá, tem uma área 1 e a área 2. Uma não foi explorada e a outra já teve um histórico de antropização. Então, um dos estudos é realmente comparar essa dinâmica, essa classificação sucessional e a estrutura nos 2 ambientes. Se há diferença de uma que já foi mexida, tem um histórico de antropização, e outra que a estrutura de distribuição espacial das principais espécies, modelo de classificação de estratos florestais, ou seja, a priori nesse trabalho a gente começou trabalhando, a gente ia utilizar imagens de satélite para fazer essa classificação, no entanto, as imagens meio ruim para fazer uma classificação dos estratos e das principais espécies ali ocorrendo. A tipologia não dá para fazer porque é a mesma. Então, a gente está fazendo ainda classificação do extrato por vez e altura, gerando modelos de regressão, de aprendizado de máquina, e a partir disso fazer aquela classificação desses modelos para tentar fazer, para poder generalizar em toda a vegetação. E as técnicas de aprendizagem, por meio de técnicas de regressão, outra que a gente está agora, esses são os projetos que estão em andamento, em breve, estão finalizando agora no meio do ano, e a partir de lá iniciamos novos projetos, é o uso do Randolph Forest para a estimativa da floresta de vaza, também a gente pretende utilizar os demais técnicas já consagradas, uso de métodos robustos para a estimativa de parâmetros de regressão. Como a gente sabe que a gente tem muitos problemas com outliers, algumas vezes em função de coleta de dados errado, ou então realmente a gente está fazendo inventário, mas no meio ele tem uma árvore com diâmetro bem avantajado e um volume maior, então acaba aparecendo, se comportando como fosse um outlier, mas a gente sabe que aquilo é uma característica real da vegetação. Então, utilizando métodos convencionais de regressão como o método dos mínimos quadrados, a gente sabe que a estimativa vai tender para a média e a curva de regressão vai sempre variar para valores extremos. Então, isso influencia nas estimativas. Então, a gente acaba utilizando métodos robustos para tentar minimizar essa influência de dados discrepantes na nossa calibração dos parâmetros de regressão. E, além disso, estamos fazendo a amostragem de árvores caídas para geração de equações de volumes. Como a gente ainda não tem plano de manejo aprovado para a área, para a gente poder fazer cubagem, derrubar algumas árvores e fazer cubagem, a gente está utilizando ainda árvores caídas para fazer essa determinação do volume e assim gerar nossas equações de volume. Ok? E também de afilamento, entre outros. Outro projeto que a gente desenvolve no laboratório, esse coordenado pelo professor Perseu, é o projeto Biomassa Florestal e Clima. Esse projeto visa avaliar a mudança contemporânea da sucessão da vegetação em função das mudanças climáticas, fazendo correlação com séries temporais de precipitação, de clima, ao longo do tempo e fazendo essa correlação com a dinâmica da floresta. Projeto esse, como eu disse, coordenado pelo professor Perseu e seus bolsistas de iniciação científica. Então, os projetos que estão em andamento lá, nesse momento, são os projetos de método de amostragem para estimativa da biomassa e carbono, relação dos atributos de produção da floresta com mudanças climáticas, estimativa de carbono em floresta nativa, dinâmica do crescimento em distintas florestas no sul do estado, e caracterização do cenário de desmatamento florestal do Amapá, estimativa de fluxo de carbono, diagnóstico das potencialidades econômicas dos serviços fornecidos pela floresta do sul do estado, análise de crescimento de espécies arbóreas após exploração florestal e erros acumulados na estimativa de biomassa viva da regeneração no sul do Amapá. Então, lá estão muito fazendo essa relação de biomassa, dinâmica da floresta com mudanças climáticas, que agora essa linha que o professor Perseu também está trabalhando com questão de mudança no clima, que é muito interessante, que já é abordado também aqui na região, lá pelo professor Dr. Niro Higuchi, lá do Instituto Nacional de Pesquisa na Amazônia, o INPA. Bem, gente, era o que eu tinha para apresentar. Se ficar alguma dúvida, vocês podem perguntar agora. Aqui um pouco do nosso, só aqui uma imagem para finalizar, aqui nossos estagiários do laboratório, falei que ia colocar a foto deles bem bonitinhos no campo, mostrando a realidade como eles trabalham.
nos dias de inventário que a gente tem que fazer. Algumas vezes é de acabar indo também, tem que ir para conhecer um pouco, para ajudar a conduzir o experimento, e é isso, ok? Então, no mais, obrigado. Jadson, muito obrigada pela tua apresentação. Muito obrigada pela tua participação. Agora a gente vai abrir, então, para as perguntas, né? Já tem uma fila de perguntas aqui, eu já vou te passando. Não sei se tu tem acesso ao chat, mas aí eu já vou te passar a primeira pergunta, pode ser? Tá? Tem a primeira pergunta da Ana. Ela diz assim: boa tarde, meu nome é Ana, sou da Universidade Federal de Uberlândia, do campus do Monte Carlo. Diz que gostou muito da palestra, então parabenizando pela palestra. E a pergunta dela, ela diz que gostaria de saber se a Covid-19 impactou negativamente o setor florestal. O que tu acha disso? Olha, Ana, né? Isso, Ana. Ana, a gente não tem essa informação, como eu disse, aqui, como o nosso Instituto Estadual de Floresta ele fechou, por algumas questões aí, então fica meio difícil eu te dar essa informação. Só mesmo realmente falando com os empresários diretamente, que a gente tem contato com eles, mas ao meu ver, não parece que não impactou tanto, até porque eles estão isolados lá no campo, e como a exploração lá, eles ficam bem isolados, então não tem impactado tanto, eles continuam executando as atividades de campo. Já a empresa de plantio que tem aqui também não seria dessa informação, mas pelo menos que o contato que a gente tem com o pessoal da Nativa assim, não impactou tanto, eles continuam trabalhando, respeitando, claro, todas as recomendações do Ministério da Saúde, mas não tem impactado tanto essa produção. Muito obrigada, então. Jadson, tem mais umas perguntinhas, eu vou te passar já a segunda, que é do Aguinaldo. Ele perguntou como é realizada a extração do óleo de copaíba, se existe uma oferta para acompanhar a crescente demanda do mercado de cosméticos. Olha, a questão da produção do óleo da copaíba, tem algumas pesquisas lá pela Embrapa, a professora doutora Ana Cláudia, que ela é pesquisadora aqui no estado em relação a produtos florestais não madeireiros. Existe um método lá de extração, se eu não me engano, como é realmente no fuste, eles tentam fazer uma perfuração no fuste mesmo para aquele óleo escorrer. Agora, esse acompanhamento, eles têm feito ainda em pouca escala. Como eu disse aqui, ainda é uma produção bem inicial aqui. Tá. Ok, respondido então ali para Aguinaldo. Tem uma pergunta também da Evelyn. Ela pediu ali, na tua opinião, o Estado tem potencial de produzir madeira de forma manejada, agregar renda na cadeia produtiva e distribuir de maneira justa para as diversas camadas sociais? Né? Olha, fica brightinho, então o que tu acha sobre isso? Olha, potencial o Estado tem muito. E existem muitas políticas públicas, além da produção do Estado, para o Estado desenvolver fortemente o setor florestal e distribuir essa renda não só para os primeiros, no caso, que vai estar empregado, mas também para demais categorias da comunidade. Num levantamento que teve, existia uma demanda, eu lembro de cabeça uma reunião de um evento que eu participei no passado, está com uma discussão lá com alguns engenheiros e alguns pesquisadores da Embrapa, uma grande demanda de engenheiro florestal que tem para o estado do Amapá. No entanto, existem várias políticas públicas para isso. No entanto, elas não são colocadas em prática. Existem políticas, existem profissionais para executar essas políticas, mas os gestores não colocam essas políticas em prática. O grande problema aqui do estado do Amapá é que troca de governo, o governo que entra não quer fazer o que o outro deixou, aí acaba essas políticas vão sendo engavetadas. Ou seja, existem esses projetos de desenvolver a cadeia produtiva e também dessa distribuição dessa renda aí também. No entanto, tem que botar em prática. Engenheiro tem para isso. O projeto tem para isso. Falta os gestores botarem em prática essas políticas públicas.
Certo, é bem complicado isso tudo, né? É. Ó, tem uma outra fala aqui da professora Bruna. Ela pediu: o que você pensa sobre a concessão florestal das florestas públicas? Se tu acredita que é um processo que funciona, que vai trazer benefícios para a população local e que consegue realmente preservar a floresta? Olha, no papel é bonito, né? A nossa começou agora aqui. As concessões aqui no estado começaram agora, recente. Teve edital agora de 2016, tem uma empresa que começou. No papel é muito bonito, que diz que vai gerar empregos, vai gerar economia para o estado. Agora, questão para a gente avaliar se o manejo funciona é questão de a gente tem que fazer o diagnóstico. Né? A gente tem que ir lá, fazer o inventário, fazer o diagnóstico, para ver se realmente se está contribuindo, se estão fazendo a exploração de forma sustentável. Também para ver se tem resultado, claro, a gente vai ter que esperar 30 anos, porque o manejo, para ver se o manejo de floresta nativa de empresarial é 30 anos para a gente ver o resultado após a área poder ser explorada, novamente. Sim. Certo, então respondido, professora Bruna. Depois a gente tem aqui uma fala do Matheus também, ó. Ele dá parabéns pela excelente palestra e pelas linhas de pesquisas também. Ele pediu sobre o aprendizado de máquinas aplicado a espécies nativas. Se os resultados obtidos eles foram melhores comparados aos resultados obtidos com o uso da modelagem. Olha, isso é um negócio bem interessante, porque a gente sabe que para florestas plantadas é sempre o aprendizado de máquina dá o melhor resultado, pelo menos as bases de dados que eu pego e os estudos alguns trabalhos que eu tenho avaliado e outros que eu tenho já li em artigos. Tipo, plantadas, a gente sempre sabe, o aprendizado de máquina vai ser superior à modelagem convencional que a gente já executa. Já para florestas nativas, o buraco é mais embaixo. Alguns algoritmos não conseguem convergir a grande heterogeneidade de dados que a gente tem, diferentes espécies, diferente idade que a gente não tem, na verdade. Aqui na região, como a gente está na linha do Equador, a gente não consegue ver a formação de anéis de crescimento em várias espécies. Algumas a gente consegue, mas nem todas, até porque as 4 estações não são bem definidas para a gente ter esse acompanhamento de anéis de crescimento como a gente tem aí no sul do Brasil. E aí é uma variável que a gente perde. Mas, claro, a gente pode categorizar várias outras variáveis. Então, a gente tem que, além de espécie, família, a gente tem que coletar o máximo de informação possível. O aprendizado de máquina me propicia isso. Ter essas informações de variáveis categóricas para poder utilizar uma rede neural, uma máquina de vetor de suporte e gerar boas estimativas. E alguns estudos, na minha própria tese de doutorado, que eu fiz lá em Minas, para algumas formações florestais, a modelagem convencional foi boa. Para outras formações, a modelagem convencional por modelos mistos. E para outras formações foi máquina de vetor, para outra foi a rede neurais. Então, é bem pareado ainda quando o assunto é floresta nativa. Mas, claro, se eu tiver mais informações que eu possa alimentar meu modelo, pode ser, não estou afirmando. É uma coisa que eu pretendo ainda fazer futuramente. Quero coletar mais variáveis para poder ver se a melhoria do modelo gerado pelo algoritmo. Sim, perfeito. Respondido, então, Matheus, vamos passar para a próxima pergunta. Acredito que essa aqui seja a última pergunta que a gente recebeu até agora, da Eduarda. Ela quer saber se existe alguma floresta plantada que tenha objetivo de produto florestal não madeireiro ou extração. Se isso acontece apenas nas florestas públicas e não nas plantadas. Aqui no estado, não. Eu não tenho conhecimento disso, não. De florestas plantadas apenas para uso não madeireiro, eu não conheço. Tem, talvez, em fim experimental, como na Embrapa tem, mas, assim, em fim comercial, não tem. Respondido, então, também a pergunta da Duda. Eu acho que eram só essas perguntas, por enquanto, só essas, foram bastante, né? Deu para conversar, esclarecer muita coisa. O resto, pessoal, está agradecendo pela palestra, dando os parabéns, né, pela palestra. Parabéns aos organizadores, muito obrigado, professor. Então, Jadson, eu te agradeço mais uma vez, né, por participar, por estar disponível aqui para responder as perguntas para o pessoal. Ó, tá chegando mais mensagem, não sei se você está conseguindo acompanhar aí.
Então, também eu agradeço muito ao convite, foi um prazer poder colaborar com o evento, uma iniciativa muito boa e muito interessante nessa época de pandemia, que a gente está aí com as coisas incertas. Inclusive, ontem eu estava conversando com meus orientados aqui, que a gente tem todo ano o Congresso Amapaense em Engenharia Florestal, que sempre ocorre no segundo semestre. Eu já até comecei a pensar, talvez esse ano a gente faça parecido com a quarentena florestal, porque Olha, ótimo. Provavelmente aí um modelo de evento aí para todos os cursos de engenharia florestal do Brasil. Vocês estão de parabéns. Ai, que bom. E contem com a gente para organizar também o evento de vocês. A gente vai querer participar com certeza. A gente fica muito feliz de estar servindo de exemplo aí, dando uma iniciativa para o pessoal. Muito obrigada. Por nada. A gente já tem essa parceria dos dois laboratórios, eu com o professor Gabriel Maragão, que é amigo meu de longa data. Então, a gente está sempre disponível. Então, muito obrigada, Jadson. Dê só mais um recadinho para o pessoal. A gente colocou disponível no chat ali o formulário de presença. Vocês peguem o formulário e assinem a presença para gerar o certificado depois, tá? Jadson, mais uma vez, muito obrigada. Então, vamos encerrando aqui. Tá ok, até mais. Certo. Tudo de bom para vocês aí. Muito obrigada pela participação. Obrigada a cada pessoa que participou, que perguntou. Espero que todos tenham sido respondidos. Acho que eu consegui pegar todas as perguntas, tá? Obrigado pela presença de vocês. E quarta-feira da semana que vem a gente tem de novo mais uma palestra, tá, pessoal? Então, participem na semana que vem também.